Hoje eu quero te entregar 6 dicas muito valiosas para você que investe ou está começando a investir em fundos imobiliários. Então cola comigo aí que serão 6 dicas bem legais para você usar na sua carteira ou se você ainda está começando, para você colocar em prática já desde o começo. Se você não me conhece, eu sou Rodrigo Colombo, invisto em fundos imobiliários desde 2009, tá? Foi a primeira classe que eu invisto aí. Hoje grande parte do meu patrimônio está alocado em fundos imobiliários, mais de 1000 vídeos aqui no YouTube, então tem aí alguma experiência para te passar de mercado de fundos imobiliários, então cola aí comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para você receber todos os nossos conteúdos e também deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é interessante para outras pessoas. E se sobrar alguma dúvida, se sobrar alguma coisa, sempre se lembra de deixar nos comentários, porque isso é importante também. Fechou? Então, sem enrolação, vamos correr para esse vídeo. 6 dicas que eu tenho para você. A primeira dica ela é uma dica bem simples, tá? Eu já falei várias vezes sobre isso aqui. Monta a sua carteira aos poucos, monte a sua carteira aos poucos. É bem normal a gente ver investidores que chegam no mercado de fundos imobiliários ou mercado acionário, mercado de renda variável no geral, já querem colocar 10, 15, 20 ativos na carteira visando a diversificação, porque ouvem que a diversificação é importante. Sim, a diversificação é importante, mas é mais importante ainda que você coloque o seu dinheiro em algo que você conhece. Quando você chega no mercado de renda variável, você tem que ir com calma, vai com paciência. Por quê? Porque o começo ele pode ser um pouco doloroso, né? Como é renda variável, você pode colocar lá R$ 1.000 hoje, 10 mil, 20 mil, amanhã você ter perdido 15, 10% do seu patrimônio. Perdido, entre aspas. Por quê? Porque a gente sabe que é renda variável, a gente sabe que ela pode cair, mas pode voltar também. Então é interessante que você faça aos poucos. A dica que eu sempre dou é: não saia montando já uma carteira diversificada, a não ser que você esteja com um acompanhamento, né? Seguindo uma carteira recomendada, por exemplo. Se não, compra um ativo, estuda o ativo, compra esse ativo, depois estuda outro, compra outro, estuda outro, compra outro. Vai fazendo isso, tá? Você pode levar aí 2, 3 meses para estudar um ativo só se você não tiver muito tempo, não tem problema você começar aportando somente num. A diversificação ela vai vir com o tempo. Aos poucos você vai ver que a sua carteira vai crescendo. No começo da sua vida de investidor é natural que você tenha um ativo, dois. A diversificação não vai ser tão problemática nesse primeiro momento, mas é interessante que com o tempo você então tenha essa carteira diversificada. Mas não tenha pressa, tá? A paciência ela vai te ajudar muito nesse começo. A segunda dica ela parece bem simples, tá? Mas ela não é. A segunda dica é foco na renda. Muita gente investe em fundos imobiliários querendo fazer ganho de capital. Comprar, vender, negociar. Fundo imobiliário ele funciona muito bem como renda. Você entrar nos bons ativos, você ficar posicionado nos bons ativos por um longo período de tempo, te dá uma rentabilidade muito boa. Isso porque os fundos imobiliários te entregam a renda e te dão a liberdade de você investir em outros ativos, tá? Como exemplo, você pode colocar dinheiro em fundos imobiliários, tirar dinheiro todo mês e investir em outras classes, investir em ações, investir nos Estados Unidos, investir em renda fixa. Você pode seguir linhas de estratégia baseada na renda recebida, né? E outra coisa, você pode receber esse dinheiro e usar para você também. É uma forma mais simples de você talvez alcançar uma possível estabilidade, uma possível independência financeira. Os fundos imobiliários eles oscilam muito pouco, né? Somente em alguns casos mais específicos. Então, quanto mais você focar na renda, quanto mais você entender que é um investimento imobiliário, né? Que é você comprar um imóvel e deixar ele lá te rendendo, melhor vai ser para você. A sua rentabilidade geral da carteira vai ser melhor. Quando você começar a comprar ativo que não é tão bom, só para pegar um ganho de capital, a chance de você perder dinheiro é muito grande. Por quê? Ele é um mercado que não tem uma liquidez tão grande e naturalmente se cai, demora muito para voltar. Da mesma forma que às vezes demora muito para subir quando já está num preço correto. Então, foca na renda, tá? Isso vai te dar uma liberdade maior. Se você quer fazer ganho de capital, talvez tenta fazer isso em ações, que eu acho que é mais fácil, você vai conseguir até mais liquidez para fazer isso se você quiser. A dica número 3, então, é: o mercado é cíclico, tá? O que quer dizer isso? Parece difícil? Parece uma frase difícil? Mas não, o mercado de fundos imobiliários nada mais é do que o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário ele é cíclico. Existem momentos em que o mercado está muito positivo, existem momentos que o mercado está muito negativo. Existem momentos onde as pessoas querem muito comprar um imóvel ou construir um imóvel, existem momentos onde isso não é tão procurado. E isso reflete também no mercado de fundos imobiliários. Até por isso que a segunda dica, né, que era foco na renda, prioriza e entra também nessa dica número 3 de que o mercado é cíclico. Às vezes você entra num fundo para fazer um ganho de capital e o mercado vira, e o ciclo do mercado se torna negativista e você acaba perdendo mais dinheiro. Quando você foca na renda e você tem bons imóveis, esses bons imóveis eles se mantêm, mesmo quando o mercado cíclico está positivo
ou negativo, tá? É importante você entender isso, é importante você entender que dentro das classes de fundos imobiliários existem várias nuances, né? Então, às vezes, os galpões logísticos estarão melhores precificados, às vezes os fundos de papel estarão melhores precificados, mas isso não quer dizer que para sempre será assim. É importante você entender que existem diversas classes, diversas formas, diversos gestores, isso tudo faz com que cada fundo seja individual, tá? Então é importante que você entenda que existe o ciclo de mercado, mas também existe a individualidade. Só é importante sempre lembrar desses ciclos, não como uma forma de tentar acertar o ciclo, mas para entender que, na grande parte das vezes, os fundos imobiliários tendem a subir e descer todos juntos, ou ali os mais próximos sempre juntos. São poucos os casos que você vê de fundos que caíram de R$100 para R$10. A gente tem casos muito específicos de fundos muito antigos. Quando você pega fundos maiores, bem estabelecidos, dificilmente isso vai acontecer. Eles sobem e descem, geralmente os seus pares estão fazendo as mesmas coisas. Então você consegue até estudar, entender um pouco da dinâmica e aos poucos você vai pegando isso, tá? Eles funcionam muito correlacionando, né, com a Selic, com as taxas de juros. Então, quando você pega um pouco dessa essência, quando você entende um pouco dessa essência, tudo fica mais claro. E é bom lembrar também aquilo que eu falei no começo, tenha paciência. No começo você não vai entender muito essa relação, no começo você não vai entender muito o que fazer, mas aos poucos você vai vendo, né? A Selic foi para um lado, os fundos foram para o outro, a Selic subiu, esses fundos pagam um pouco mais, IPCA desceu, esses fundos pagam um pouco menos, você começa a pegar um pouco a nuance. A paciência é algo que vai te ajudar nesse mercado. A dica número 4, ela tá ligada com a dica número 5. A dica número 4 é o seguinte, tenha fundo de papel e fundo de tijolo. E a dica número 5 é, tenha fundos, ações e renda fixa. Muita gente que chega já pergunta, Rodrigo, quero ter só fundo imobiliário, porque eu quero a renda. Rodrigo, não quero ter fundo imobiliário, quero ter só renda fixa. Rodrigo, quero ter só fundo imobiliário e renda fixa. Enfim, a diversificação é importante, mas é importante você saber que dentro dos fundos imobiliários, falando um pouco dentro da indústria de fundos imobiliários, fundo de papel e fundo de tijolo não tem uma classificação onde diz que fundo de tijolo é mais seguro, fundo de papel é menos seguro. Isso não existe. É importante você ter os dois. Os dois, né, são seguros. Óbvio que dentro dos dois também existem fundos mais seguros e menos seguros, mas dentro dos dois eles funcionam muito bem juntos. Existem fundos seguros nos papéis e fundos não seguros no tijolo. E o inverso também funciona. Então é importante você ter os dois para que você consiga alcançar todos os cantos do mercado de fundos imobiliários. Existem tipos de negócios que os fundos de tijolo faz, enquanto o fundo de papel não faz. E o inverso também é real. Então é importante que você tenha os dois. Essa diversificação só vai te ajudar. Eu sei que no começo, mais uma vez, o começo é sempre mais tenebroso, né? Você talvez não entenda como o fundo de papel funciona, mas aos poucos eu acho que é importante você tentar estudar, tentar entender um pouco da dinâmica deles, porque eu acho que é legal você ter dentro da sua carteira. E também na carteira como um todo, você também não precisa ter medo das ações, porque também é um mercado que incrementa e funciona muito bem com fundos imobiliários, também você também não precisa ter preconceito com a renda fixa. Você pode não querer ter, Rodrigo, quero ter só ações e fundos imobiliários, somente reserva de emergência e renda fixa. Tudo bem, tá? Só que assim, existem estratégias diferentes para todos os tipos de investimentos. A diversificação ela é extremamente importante. Então a dica número 4, a dica número 5 é diversifique. Faça aos poucos, mas diversifique, tanto dentro da indústria de fundos imobiliários quanto a sua carteira como um todo. Eu não acho interessante, por exemplo, as pessoas terem somente fundos imobiliários. Não acho. Acho que é importante ter pelo menos fundo imobiliário e ação, fundo imobiliário e renda fixa, mas somente numa classe você acaba sempre preso àquele tipo de negócio e eu não acho isso inteligente e também não acho prudente fazer. E a nossa última dica aqui, né? Baseie a sua renda com taxas de juros. Eu vejo muita gente fazendo o quê? Começa a comprar fundos imobiliários, está ali posicionado em fundos imobiliários. Ah, o fundo imobiliário caiu, então tá barato. Não é assim que funciona, tá? Lembra que eu falei sobre os ciclos? Lembra que eu falei um pouco aí sobre ter paciência, entender um pouco da dinâmica? Pois é, os fundos imobiliários eles funcionam sempre com uma ligação muito direta com as taxas de juros, as NTNs, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, eles funcionam sempre muito correlacionados. Então, se você for lá ver todos os dias essas taxas de juros, elas oscilam. Os fundos imobiliários eles tendem a seguir essa mesma linha desses títulos também, tanto para cima quanto para baixo. Quando você faz essa relação, quando você entende que existe relação entre essas taxas, né, entre o risco colocado lá e o risco colocado nos fundos imobiliários, você visualiza que eles sobem e descem
baseado no que está acontecendo lá na economia no geral. Então, olhar para o gráfico e dizer que o fundo subiu ou que desceu não quer dizer que ele está num bom preço ou num preço ruim. Pode ser que mesmo valorizando ele continua num bom preço e pode ser que desvalorizando ele continua caro. O extremismo em investimento é sempre algo que você precisa tomar cuidado, tá? No caso dos fundos imobiliários, qualquer movimento que você não consegue visualizar, não sabe por quê, não sabe o motivo, uma das primeiras coisas que eu digo para você fazer é visualiza a taxa de juros como está, dá uma olhadinha nos tesouros, quanto que o tesouro mais longo está pagando, quanto que essas taxas estão sendo pagas, porque vai fazer muito sentido com a indústria de fundos imobiliários. Num começo, talvez isso não faça sentido, mas aos poucos eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Então, você consegue acompanhar muito bem. Compara o dividend yield pago com a renda paga pelo tesouro direto, especialmente os tesouros mais longos lá, 2050, 2060, você vai ver que tem uma correlação muito grande. Quando eles sobem, naturalmente os fundos imobiliários sobem também. Quando eles caem, naturalmente o dividend yield dos fundos imobiliários caem também. O mercado acaba sempre se autorregulando, beleza? Então eu tenho certeza que essas 6 dicas vão te ajudar muito para o que você precisa dentro da indústria de fundos imobiliários. Não sai daqui sem se inscrever, deixar o seu like, eu vou ficando por aqui. Um abração, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau.